No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a retrogradação de Plutão, que vai acontecer agora no dia 1º de maio. E vamos ver aí como é que a gente pode aproveitar esse momento da melhor maneira possível, para que ele é bom para a gente como individualidade, porque a gente sabe que Plutão é um planeta geracional, vai influenciar gerações inteiras, mas pra gente, pra mim, pra você, o que a gente pode tirar desse trânsito de Plutão? A gente sabe que Plutão entrou no signo de Aquário no dia 23 de março, só que o trânsito completo dele por este signo vai até 2044. Só que durante este período ele vai fazer 2 retrogradações, ou seja, ele vai voltar ao signo de Capricórnio, aonde ele já estava desde 2008. E o primeiro retorno de Plutão para o signo de Capricórnio acontece em junho de 2023, aonde ele vai ficar até janeiro de 2024. Depois disso, ele faz outra retrogradação de setembro a novembro de 2024 e, enfim, ele volta ao signo de Aquário, aonde ele vai ficar pelos próximos 20 anos, mais ou menos. Agora, nós estamos na iminência da primeira retrogradação de Plutão, desde que ele começou a passagem pelo signo de Aquário. E isso vai acontecer, como eu já disse no início deste vídeo, no dia 1º de maio. E ele só vai deixar de estar retrógrado no dia 10 de 10 de 2023. A gente sabe que Plutão é um planeta de geração que tende a afetar a coletividade. O trânsito dele é lento justamente porque as mudanças que ele provoca tendem a transformar todo o coletivo. Por exemplo, a última passagem que Plutão fez pelo signo de Capricórnio foi marcada pela acentuação da crise econômica mundial, por atentados terroristas e crises humanitárias geradas por longas guerras civis. Foram transformações que ocorreram nas estruturas políticas, sociais e nos sistemas hierárquicos. Já passando por Aquário, Plutão trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o surgimento das bases do feminismo moderno. A geração dessa época viveu mudanças no campo social e político. Agora, como vocês já puderam perceber, acredito eu, a gente está vendo aí o tremer de um sistema financeiro que já está bem estabilizado. No caso aí a gente tem o dólar. O dólar costumava ser a moeda universal e as suas flutuações sempre afetaram muitos países no globo. Agora existem outras potências, outros países que já estão estudando outras possibilidades da vida fora do sistema do dólar. Então a ação plutônica pode transformar um sistema que já está estabilizado, descentralizar o poder. Isso porque Aquário é um signo de natureza coletiva muito relacionado com liberdade. Mas enfim, o trânsito de Plutão também reverbera na nossa individualidade. Ele atua sob os seus rótulos de destruição, transformação, morte, renascimento. E ele ficando retrógrado em Aquário, ele começa a retrogradação dele em Aquário, indica um momento de reflexão para a gente. Mas sobre o que a gente precisa refletir? É sobre aquilo que precisa ser mudado, aquilo a que a gente fica preso, aquilo a que estamos apegados. Eu falei no vídeo sobre Plutão que uma das capacidades que ele tenta despertar nas pessoas é aquela de colocar um ponto final naquilo que já não serve mais. Pode ser um trabalho, pode ser um romance, pode ser uma amizade, uma situação qualquer. Então esse é o momento da gente refletir e buscar entender o que não está mais funcionando, aquilo que a gente está literalmente arrastando, empurrando com a barriga, pois isso deve ser transformado. Vamos imaginar assim, você está vivendo com o propósito de evoluir. Mas então você acaba se colocando, e eu falo se colocando porque pelo menos eu vou chutar uns 90% de cada situação que ocorre na nossa vida é resultado da nossa própria ação. Tem uma ou outra situação que acabam vindo por forças externas, forças que a gente não tem o controle. Então você está aqui com o propósito de evoluir, mas você se coloca nessa situação e você não consegue sair dela. Você acaba apegado a essa situação. Apegada por quê? Imagina assim, você está num trabalho. Esse trabalho não te satisfaz, você não se sente bem trabalhando onde você está.
Mas aí você pensa, pô, mas eu tô ganhando meu dinheiro, eu conheço as pessoas que trabalham aqui, sabe, tem pessoas legais aqui, mas o trabalho é uma M, não me satisfaz de jeito nenhum. Mas eu vou ficar por aí mesmo, pelo menos isso tá seguro. Então você tem um certo medo de deixar isso passar, de romper com isso daí para poder ir atrás de alguma coisa nova. Então você fica mantendo aquela situação. E o Plutão, ele é justamente aquele poder que você tem, ou pelo menos deveria ser, de dizer, não, isso aqui não tá bom para mim. Se isso aqui não tá bom para mim, eu não quero. Para mim tem que ser o melhor. Entende? Então Plutão é o poder pessoal. Você se reveste desse poder de Plutão e vai viver a vida. Então é muito bom que a gente consiga se desapegar, que a gente saiba entender que tudo tem um ciclo. Todas as coisas nascem, todas as coisas crescem, todas as coisas se desenvolvem e por fim se transformam em algo diferente. Então esse é um momento para a gente se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e nos intoxica, mas que nós muitas vezes ficamos apegados e não largamos. Essa retrogradação de Plutão é um grande chamado para a liberdade, para que nós nos libertemos. É agora que você precisa encarar as suas sombras e lidar com elas. Aceitar que não é perfeito, se perdoar e fazer um esforço consciente para mudar. Se você tem problema de apego, tem vícios, tem compulsões, esse é um dos melhores momentos para você tentar se libertar desses padrões. Esse momento em que Plutão fica retrógrado em Aquário, ele é muito bom para que a gente lide com os nossos traumas, mesmo que seja fazendo terapia. A gente precisa enfrentar o medo de deixar as coisas irem embora. E também nós temos que enfrentar aquele medo de sermos controlados, porque Aquário, ele é um signo que gosta de liberdade. Ele gosta de controlar, porque ele é fixo, mas ele não gosta de ser controlado. Também é um momento da gente enfrentar o medo que a gente tem de expressar o nosso poder pessoal. Todos nós temos o nosso poder pessoal. Algumas pessoas conseguem se revestir desse poder pessoal e se impor no mundo. E essas pessoas, elas crescem demais. Mas tem outras pessoas que têm uma trava na hora de usar esse poder. Elas parecem que têm medo. Tem medo de, se eu fizer isso, o que as pessoas vão dizer? Se eu fizer dessa forma, vão falar o quê? O que vai acontecer? Então o medo, o receio das coisas geralmente trava a manifestação do poder pessoal da pessoa. Então esse é um momento para aprender a usar esse poder também. A gente sabe então que o trânsito de Plutão, ele afeta algumas áreas específicas da nossa vida. Que áreas são essas? Considerando Plutão em Aquário, a gente precisa olhar onde que está Aquário no nosso mapa. Aonde que está Plutão no nosso mapa, porque reverbera alguma coisa nessas posições. E também é interessante a gente pensar que, como essa retrogradação ela começa em Aquário, mas ela vai no sentido de Capricórnio, então a gente precisa olhar também para Capricórnio. Pode ser interessante a gente, na nossa reflexão do que é aquilo que não está funcionando bem na nossa vida, pode ser que seja algo relacionado à área em que Capricórnio está no nosso mapa. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Então era isso que eu tinha para falar. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se você curtir o assunto astrologia, e compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que vai ser interessante, ok?